Boa tarde! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Chegando para mais uma live de quinta-feira, às 2 horas da tarde. Vocês estão bem? Por aqui amanheceu um dia bem frio, agora o sol já tá dando as caras, já tá ficando mais quentinho. Tô num lugar novo hoje. Vou fazer a live aqui de um lugar diferente, então tá tudo meio improvisado. Boa tarde, Érica, tudo bem? Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live Papo de Mãe, é isso mesmo. Eu me chamo Gabriela Panzarini, eu sou mãe educadora parental, para quem não me conhece. E eu ajudo mães a fazerem os filhos serem obedientes, sem gritar e sem bater. E hoje o tema da nossa live é, afinal, por que eu não posso bater no meu filho? Quais são os problemas? O que me impede de bater no meu filho? Então hoje a gente vai aprofundar um pouco mais nesse tema e entender o porquê que a gente não pode bater nos filhos e o que isso causa na vida deles, tá bom? Então é isso. Vamos começar pelo começo. Exatamente. O que eu quero dizer aqui pra vocês, primeiramente, é que é previsto por lei. Onde diz que nós não podemos bater nos nossos filhos, mesmo eles sendo nossos filhos. Eu trouxe até aqui um trecho pra vocês, primeiro do Código Penal, tá? Que é o artigo 136. Exatamente, eu até anotei aqui. No artigo, aparece tanto no artigo 136, do Código Penal, como no Instituto de Defesa da Criança e do Adolescente. A lei é 8.069/90. E Gabi, o que diz, né, esses dois, né? Então eu vou ler aqui pra vocês, ó. O Código Penal prevê em seu artigo 136 crime de maus tratos, que consiste na exposição a perigo da vida ou da saúde de pessoa sob autoridade, guarda ou vigilância do agente, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Isso tudo tá no Código Penal, gente, tá bom? Então, o que ele diz aqui? Que mesmo você falando que é pra disciplinar, mesmo você falando que é pra corrigir, no Código Penal consta que você não pode bater nos filhos, ok? E no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei 8.069/90, descreve tipo muito parecido com o do que está escrito lá no Código Penal, muito semelhante. Sobre esse artigo 232, criminalizando a conduta de submeter a criança ou adolescente sob autoridade, guarda ou vigilância a vexame e constrangimento. Então aqui a gente também entra na questão de humilhar, de fazer chacota, de fazer a criança se sentir mal com aquela abordagem. Então também humilhar aquela criança, tudo isso está previsto por lei. Então, primeira coisa que eu quero deixar muito claro aqui para vocês, as nossas crianças são protegidas por lei. Mesmo quando a gente sai, né, em algum lugar e você vê alguma coisa acontecendo, um pai batendo no filho na frente de todo mundo, e isso se enquadra na pena dessas leis, tá? É claro, né? Hoje a gente vive numa sociedade em que ainda as pessoas não vão me meter, o filho não é meu e deixa passar. Mas e se fosse alguém, né, que está debaixo da sua responsabilidade? Então eu quero trazer hoje para vocês coisas que podem sim plantar uma sementinha ruim dentro da cabecinha e do coração dos nossos filhos quando a gente usa dessa estratégia de violência, tanto física quanto emocional, com as nossas crianças, tá bom? Então vamos lá.
Outra coisa que eu quero trazer aqui pra vocês, qual que é a diferença da gente dar um tapinha, né? Um tapinha na mão, um tapinha no bumbum pra tirar poeira, né? Na minha época era assim, tirar poeira. Ou pegar a criança e dar uma surra de cinta. Pra criança, nenhuma diferença. Ela vai sentir dor, ela vai se sentir culpada, inadequada, inapropriada, humilhada, desmerecida do mesmo jeito. É claro que a intensidade no corpinho da criança vai ser muito mais marcante. Mas o que acontece é que o nosso cérebro ele faz as sinapses por meio de 2 mecanismos, de repetição e de emoção. E se a gente colocar que toda hora você tá ali dando um tapinha, então pega isso, tira a mão daí, não, assim não pode, e um tapinha, e um beliscão, isso que é isso? Você tá gerando na criança dor, né? E depois os dois gatilhos principais para gerar as sinapses, que são que os caminhos neurais, que são que a repetição, toda hora você tá ali fazendo, batendo, e a emoção, né? Aquela criança põe emoção naquilo, ela chora, ela se sensibiliza, ela fica triste, ela fica magoada, e tudo isso vai marcando tanto no corpo das nossas crianças quanto no cérebro, no desenvolvimento dele, nas sinapses, nos caminhos neurais que ele vai fazendo durante a sua vida. E são esses caminhos neurais que fazem com que a gente leve determinados comportamentos ao longo da nossa vida. A gente faz isso por aprendizado. E como que a gente aprende? Por 2 formas, emoção ou repetição. Então eu tô aqui para falar para vocês que não, a criança vai guardar aquilo do mesmo jeito, seja de tapinha na mão, seja o beliscão, ou seja a surra de cinta, tá? Aquilo fica marcado no inconsciente e muitas vezes no consciente, porque hoje é muito normal a gente ver adultos, né, falando, eu apanhei muito, meu pai me batia assim, meu pai me batia assado e eu nunca esqueci. Eu tenho uma amiga que fala pra mim, nossa, Gabi, isso ficou tão marcado em mim, meu pai me batia tanto, subia vergão. E hoje, graças a Deus, ela consegue fazer diferente com a filha dela. Ela foi em busca de conhecimento para fazer diferente. Mas o que acontece muitas vezes é que a gente repete isso, achando que isso nos fez um bem. Porque foi esse o discurso que foi contado pra gente. Que a gente merecia apanhar. Que isso fazia bem. Dói mais em mim do que em você. Vocês já ouviram isso? Então, já ouvi muito isso. Dói mais em mim do que em você. Mentira. A dor do pai e da mãe é da culpa. Não é a dor da criança apanhando. A dor da criança apanhando é outra coisa, muito pior, que está mais relacionada à figura de apego seguro. Então aquela criança sente que ela não é merecida, não é merecedora, né, vamos dizer assim, não é acolhida dentro dos sentimentos dela e dentro daquilo que ela pensa sobre aquele assunto, e às vezes não é dado nem o direito da criança falar. A gente já chega, né, soltando o chinelo, e a criança não tem nem direito à defesa, tá bom? Então é muito diferente, não é, tá bom? É a mesma coisa se você dá um tapinha na mão ou se você dá uma surra de chinelo, ok? Então vamos lá. Por que a gente fala, né? Como as crianças que apanharam na infância repetem na vida adulta? A gente vai falar muito disso quando a gente chegar, né, nesses 5 passos que eu quero trazer aqui pra você, né? Que o bater interfere na vida da criança, né? Não 5 passos, mas as 5 formas, né, que vai interferir quando você bate nessa criança. Mas o que acontece de uma forma geral é que aquele comportamento adquirido, né, experienciado, quando ele vê o pai e a mãe saindo, né, se descontrolando daquela forma, perdendo o controle e praticando a violência, isso vai ficar registrado nele e ele vai trazer isso para a vida dele, seja se tornando uma pessoa extremamente agressiva, repetindo a violência com os outros, ou seja, permitindo se relacionar com pessoas agressivas, porque ele entende que aquilo é amor, que é aquilo que ele merece. Então, ele começa a procurar pessoas que se
são moldes das figuras primárias que ele teve lá na infância, a mãe e o pai. Então, minha mãe e meu pai, que diziam que me amavam tanto, me tratavam dessa forma, é seguro. Veja bem como a nossa cabeça é doida, né? Como a gente pode acreditar que uma bateu, eu senti dor e mesmo assim é seguro? Porque a criança, quando ela tem o cérebro imaturo, ela é 100% dependente emocionalmente dos pais. Então, o que acontece é que ela vê naquela figura Deus, né? As pessoas mais importantes da vida dela é pai e mãe, né? Então, tudo que o pai e a mãe faz, ela entende como bom, como perfeito. Muitas vezes ainda nós adultos temos essa dificuldade de tirar o nosso pai e a nossa mãe desse pedestal e perceber que também eles erraram, eles erram e eles cometem erros e é natural de qualquer ser humano. Mas por quê? Porque nós ainda colocamos os pais em cima desse pedestal, e isso, quando nós somos crianças, isso fica ainda mais latente. Então, o que acontece é que aquele filho que vivenciou aquela experiência, ele tende, não há uma certeza, mas ele tende a se tornar uma pessoa extremamente agressiva ou uma pessoa muito tolerante a essa agressividade no relacionamento com os outros. Ou também o oposto, uma pessoa que fala amém pra tudo, que concorda com tudo, pra não ter que discordar, pra ser aceita, porque lá no inconsciente dela tá marcado que se ela for quem ela é, se ela expressar a opinião dela, se ela expressar quem ela de fato é e aquilo que ela acredita, ela vai ser punida de alguma forma. E ela quer fugir dessa punição. Ela não se aceita do jeito que ela não se conhece. Então ela aprendeu que aquilo que ela era quando ela era criança, que era sua verdadeira essência, não é de fato aceita, adequada, porque foi assim que foi tratado como tal pelos pais. Então lá na frente ela se torna um adulto que fala amém pra tudo, que não sabe se posicionar, que tem dificuldade de falar não, que tem dificuldade de colocar limites para as pessoas, que acha que sempre que vai colocar limite vai ser mal interpretada, vão achar que você é grossa, ou de repente quando você coloca você não consegue, né, dosar esse limite, porque não houve esse treino e também não te respeitaram nisso, só te puniram. Então hoje o que o seu cérebro faz? Ele foge de situações assim. Então ele prefere falar amém para até mesmo preservar a sua existência, tá bom? Então é muito doido como isso acontece na nossa cabeça. É importante dizer que isso acontece de uma forma totalmente inconsciente. A gente só começa a ter consciência disso quando a gente passa por um processo de autodesenvolvimento, quando a gente passa a fazer terapias, a usar ferramentas de autoconhecimento, leituras, enfim, imersões, em que a gente de fato vai começar a reconstruir a nossa história. Porque na maioria das vezes a história que nos contaram não foi a nossa história. É a nossa história vista sobre a ótica da pessoa que tá te contando. Então, normalmente a gente fala: mãe, me conta quando isso aconteceu. E aí a sua mãe conta, mas você sente algo tão diferente na sua vida, por exemplo, né? Eu tinha muitos gatilhos nervosos, emocionais, quando o Lucas me trazia desafios com a alimentação. Então, quando ele não comia tudo, principalmente, e quando ele não parava quieto, né? Eu achava que a criança tinha que ficar parada, quieta, sentada e comendo tudo, igual um robô. E quando ele fez os 2 aninhos dele, ele começou, né, a se movimentar muito, não querer mais ficar na cadeirinha, querer comer fora da cadeirinha, ele dava uma colherada e saía correndo, ele comia uma quantidade, ele passou a comer menos, mesmo a pediatra tendo me alertado que nessa fase que ele tava, as crianças comiam menos, davam preferência mais para carboidratos, mas comiam menos. E aquilo começou a mexer muito comigo. E eu, dentro do meu processo de autoconhecimento, meu processo terapêutico, fui pra minha terapia e aí falei sobre esse sentimento. E a Soraya, minha terapeuta, falou: Gabi, pergunta pra sua mãe como é que era com você.
Porque, de fato, gente, meu coração disparava, as minhas mãos ficavam geladas e vinham muitos pensamentos na minha cabeça do tipo, que menino mal educado, ele tem que ficar sentado pra comer. Como que você fica correndo atrás dele pra ele comer? Você acha que isso é jeito de comer? Como pode? Esse menino nunca vai aprender a comer. Isso vinha na minha cabeça e ficava me torturando. E aí eu fui na minha mãe um dia, né, no almoço de domingo lá, sentei e falei, mãe, vem aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que era quando eu era criança? Porque assim, que eu saiba, né, eu sempre comi de tudo, a gente sempre teve uma dieta muito balanceada, minha mãe sempre ofereceu, fez muita coisa em casa. Há 36 anos atrás não tinha essa oferta de produtos industrializados e ultraprocessados, igual tem hoje. Mas eu peguei e falei pra ela, mãe, peraí, vem aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que era na hora da refeição? O que acontecia? E ela falou, não, era tudo ótimo, vocês sempre comeram bem e sempre comeram de tudo, sempre foram exemplo. E quando vocês não queriam comer, eu colocava de volta o pratinho lá no micro-ondas, colocava lá num cantinho e falava, olha, então quando você tiver fome, vem aqui, a mamãe dá de novo a comidinha pra você. Não dava fruta, não dava mais nada, era a comida, tinha que comer a comida. E aí eu falei, tá bom. E eu falei, cara, não é possível. Se foi tão legal assim como ela disse, foi tão tranquilo quanto ela disse, por que eu sinto tudo isso? Essa angústia. Eu tive momentos, já que eu já contei aqui no Instagram, de, sabe, ter que me afastar. Ainda bem que meu marido chegou, de eu dar o prato pra ele e falou, tô indo ali chorar, porque eu preciso dar uma aliviada nisso. Preciso acolher essa criança interior que tá dentro de mim, gritando, chorando, que essa situação tá me deixando totalmente sem controle. E quem tava pagando o preço por isso, quem ia pagar o preço por isso ia ser meu filho, né? Sem saber nada do rolê. E aí eu comecei a observar como ela fazia com os meus sobrinhos e com o Lucas quando nós estávamos na casa deles. Então, quando nós estávamos no almoço de domingo na casa da minha mãe, eu ficava só prestando atenção, não deixava ela fazer com o Lucas. Falava, Lucas, não quer? Não quer, acabou. Mas comeu pouco, tá bom, comeu pouco, depois come mais, acabou. Mas ele vai ficar sem fruta. Não vai dar fruta, se você não comer tudo, não vai comer fruta. Não, ele vai comer a fruta, não é assim, né? Se ele não comeu o suficiente, aí é que eu prefiro que ele se alimente de fruta, porque alguma coisa ele precisa comer, justo? E uma criança não vai ficar sem comer comida o resto da vida. Uma hora ele vai comer, ele vai ter fome. E aí eu comecei a observar como ela fazia, como ela, além de fazer essa chantagem de não tem fruta, não tem sobremesa, não tem doce, se não come tudo, ficava do lado da criança, pra criança comer insistindo. E os meus sobrinhos são maiores que o Lucas, são 3 anos mais velhos, né, tem 6. E ela ficava do lado ali insistindo. E eu me peguei pensando assim, quantas vezes eu já estou satisfeita? Comi 2 pedaços de pizza, nossa, tô satisfeita, que delícia. Como é difícil pra mim parar de comer naquele momento. Como é difícil, como é desafiador. Eu olho pra pizza, ela olha pra mim, aí eu penso, só mais um pedacinho, tá tão gostosa, é o meu sabor favorito. Eu vou lá e como. Como isso interfere na nossa vida. E quando a gente bate nos filhos, quando a gente pratica violência nos filhos, é exatamente isso que acontece. Sem perceber, inconscientemente, a gente começa a trazer para nossa vida, quando adulto, comportamentos que vão aos poucos minando, né? Fazendo a gente comer mais um pouquinho, fazendo a gente controlar mais um pouquinho, ameaçar mais um pouquinho. Não, ele precisa aprender. Então eu tô aqui do lado para garantir que ele aprenda tudo que ele precisa. Sendo que nós, adultos, ainda não aprendemos a lição.
de que a gente precisa respeitar as nossas crianças nas suas necessidades. E se a criança falou chega, não quero, não obrigue, não bata na criança por conta disso. Não vamos tratar nossos filhos igual a gente domestica animal. Que aí o animal dá a patinha e você dá um biscoitinho. Ou, né, hoje nem se bate mais em animal, né? Hoje, se você aparece aí batendo num animal, meu Deus do céu, o mundo cai, meu Deus, não pode, não sei o que, não sei o que. E a criança pode. Então eu quero trazer aqui pra vocês, né? Porque muitas vezes a gente fala, apanhei, mas não morri. Tá? Apanhou e tá aí, cheia de dores, de feridas emocionais, de buracos emocionais, tentando preencher com a comida, com relacionamentos abusivos, tóxicos, sem colocar limite para os outros, deixando que os outros façam o que querem de você, falem o que querem, sem vocês conseguir se posicionar, cheia de gatilhos emocionais, gritando pela casa com seu filho. Não morreu, mas tá praticando violência com quem você mais ama, que são seus filhos. Então, vamos lá? Primeira coisa que você ensina pro seu filho quando você bate nele, que ele não é merecedor de coisas boas, que ele merece sofrer, que ele merece sofrer para aprender, que é por meio do sofrimento que a gente aprende o que é bom. Isso não existe, gente. É o contrário. Ele merece coisas boas, ele merece as melhores coisas do mundo, da vida. Deus é um Deus maravilhoso, um Criador bondoso, centelha divina de todas as coisas, Criador do universo, da natureza. Quando a gente olha para suas criações, a gente vê o quanto Ele é bondoso, generoso, próspero, rico, abundante. Nós somos a sua criação. Nós somos ricos, abundantes, prósperos. Mas infelizmente, a gente se deteriora. A gente faz com que a gente consuma tanto coisas físicas ruins, nos alimentando mal, quanto pensamentos ruins, pensamentos tóxicos, pensamentos de autodepreciação. E quando a gente bate nos filhos, a gente ensina isso pra eles. Que eles não são merecedores do melhor. O que seria o melhor nesse caso? Não bater e saber lidar com aquela situação de uma outra forma. Adquirir habilidades para que você ensine o seu filho de uma outra forma. Colocando limites, sim. Colocando valores, sim. Princípios também. Mas batendo a gente não vai chegar lá. A lugar nenhum. Nem lugar que você queira chegar. Número 2, gente. Está revelando o que quando a gente bate? Que nós não temos controle. Que nós não somos capazes de nos controlar. Olha o exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos. Revelando que você não sabe como conduzir aquela situação. Revelando uma falta de habilidade sua, como pai, como mãe, de não saber usar uma outra abordagem para ensinar o seu filho. Exatamente. É doloroso, mas a gente estuda a vida inteira para, né, ganhar dinheiro, ter uma profissão, colocar os nossos filhos numa escola boa, porque isso sim vai garantir também que eles tenham uma boa formação, que eles ganham dinheiro e que eles vão ter uma vida próspera, uma vida abundante. Não é só uma vida com dinheiro. É com saúde mental, com saúde espiritual. Então, quando a gente fala de ter uma vida abundante, de ter uma vida próspera, de proporcionar para os nossos filhos bons colégios, isso não é tudo. Isso é uma parte que é importante, sim, mas que não é o principal. Então, quando você bate nos seus filhos, você está mostrando que você não tem habilidade adquirida para educá-lo. Você está assinando ali, ó, seu atestado de incompetente. Então eu bato porque eu não tenho controle daquilo que eu sinto.
dos meus gatilhos emocionais que toda aquela situação tá me levando a experienciar naquele momento. Eu bato porque bateram em mim também, com certeza. Porque eu normalizei aquela situação, porque também foi praticado violência. Então eu repito aquele gesto maquiando, dizendo que é um ato de amor, igual eu expliquei lá no começo da live. Terceira coisa, ensinando a escolher relacionamentos tóxicos e abusivos. Porque veja bem, quando eu bato no meu filho e estou falando pra ele que isso é amor, que eu te amo, eu bato porque eu te amo, com quem que ele vai se relacionar? Com quem bate. Porque isso é o quê? Isso é amor. Então, o que acontece? Voltou? Voltou. Minha mãe tava me ligando. Então, ele aceita, né, ser ali infringido. Ah, porque eu te amo, eu te bato. Então eu tô ali, eu busco inconscientemente relacionamentos tóxicos, abusivos, que vão me bater, que vão me violentar, justamente com essa desculpa. Isso é amor, é isso que eu mereço. É isso que eu tive pelo meu pai e minha mãe, que me bateram a vida inteira. Então, acho que ele me ama mesmo. Acho que é isso que eu mereço. Como é triste a gente pensar assim. Nós merecemos o melhor, e o melhor não é apanhar. O melhor não é bater. Não é assim que a gente demonstra pro outro que a gente ama. A gente não precisa corrigir os nossos filhos. A gente precisa orientar os nossos filhos. Porque sim, nós temos cérebro desenvolvido, sim, nós somos adultos, sim, nós já passamos por muitas coisas, né, na frente deles, sim, nós estamos acima dos nossos filhos como pais, somos autoridade na maioria das vezes, né, mas é importante ouvir a criança, deixar a criança falar. Não é porque você é pai, você é mãe, que você tá ali, você tem que ficar toda hora corrigindo, toda hora insistindo, toda hora falando. E o que muitas vezes me deixa, né, ainda, depois de muita terapia, muita observação, muito autoconhecimento, essa forma de agir da minha mãe na hora da alimentação com os meus sobrinhos, ainda me deixa desconcertada. Muitas vezes eu tenho que sair de perto, porque existe um limite ali. Eu não sou a mãe e o pai das crianças, né? E aí, quando nós não somos os responsáveis, a gente fica um pouco de mão atada, porque o lado de lá concorda. E aí é difícil, né, você se posicionar. Você se posiciona, mas sempre com muita cautela, com muito cuidado. Em outro momento, para que aquela ficha vai caindo aos poucos. Mas isso ainda mexe muito comigo. Isso ainda me gatilha bastante. Mas é claro, né? Depende da situação. Gefiane, depende da situação. Corrigir o tempo todo. O que é corrigir o tempo todo? É falar não? Falar não não é corrigir. Né? O que o não diz pra criança? Na verdade, o não é um grande ponto de interrogação na cabeça dela. Tá? Então, muitas vezes, a gente deve corrigir. Mas se a gente ficar o tempo inteiro corrigindo, aquela criança fica entrando naquela neura, toda hora com a anteninha ligada. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo. Então, o que eu posso? O que é permitido? O que eu posso fazer aqui? Quais são as experiências que me são permitidas? Que eu posso ter minha mãe, meu pai, meu cuidador principal por perto? Você deve corrigir, mas você deve ensinar o caminho certo, o caminho que ele deve seguir, com paciência, com tranquilidade, com respeito.
Não é com grito, não é batendo. Dói. Dói muito porque além de doer nas crianças, dói em nós também. Porque nós não aprendemos diferente, sabe? E é muito difícil a gente ensinar para os nossos filhos algo que a gente também tá aprendendo. Então, muitas vezes ainda, quando o Lucas tá muito agitado, muito ativo, eu olho e falo, meu Deus do céu, vai terminar nunca? Ai, meu Deus, não sei o quê. Mas eu respiro fundo e falo, calma. Vai, vamos em frente. E é assim que a gente deve pensar. Quarta coisa, ele aprende por repetição. Então, se você está batendo no seu filho, entenda que ele está aprendendo a bater. Aí depois o que acontece? Mães chegam pra mim nos atendimentos, ele está batendo muito. Ele está muito agressivo. Ele grita, gente. É muito engraçado que às vezes que eu gritei com o Lucas, ele me responde gritando. E aí, qual que é o nosso ímpeto? É muito doido. A gente virar e falar, filho, não precisa gritar. E aí você volta e fala, ops, mas eu tô gritando com ele? Peraí. Então não faz sentido. Se eu falo pra não bater, eu bato. Se eu falo pra não gritar, eu grito. Peraí, a cabeça da criança vai ficar confusa, ela não sabe o que ela faz. Ela ainda não tem como correlacionar determinadas situações a determinadas coisas e fazer um contexto geral de tudo e criar uma história. Isso não existe ainda numa cabeça de uma criança de 5 ou 7 anos. Aos poucos elas vão, claro, ganhando, aprendendo e relacionando as coisas, mas assim, eles não fazem ainda grandes correlações, né? Então eu vou fazer isso porque eu quero aquilo, porque eu vou ganhar aquilo. Aí então a criança desde cedo é interesseira, a criança desde cedo é manipuladora. Não, esse é o nosso olhar vendo aquela situação. A criança ela não pensa dessa forma, na verdade ela nem raciocina dessa forma. Então é muito engraçado quando a gente começa a observar as crianças repetindo exatamente o que nós fazemos, a forma como nós nos comportamos, a forma como nós guiamos a educação delas, seja com grito, seja com violência, seja com respeito, seja com amor. Quantas vezes a gente vê, né, você praticando uma caridade, fazendo um trabalho voluntário, e aí você vê aquela criança se sensibilizando com o outro também, em outro contexto, em outro momento. Aí você fala, poxa, que legal, é o seu exemplo. E quando a gente bate nos filhos, é isso que a gente ensina, eles a baterem nos outros, eles a serem agressivos, então eles não usam as palavras, eles tendem a ter mais atrasos na linguagem, na comunicação. Por quê? Porque eles aprenderam, né, que batendo é uma linguagem, que é uma comunicação. Mas que comunicação? Então, o que ele está aprendendo com aquilo? É como uma criança quando ela começa a falar, né? Se a gente não ajuda ela a fazer os fonemas, né? Então, o que é ajudar, né? A criança aponta para um copo de água. Aí, que é? Você tá, o que foi? O que você quer? Você sabe que ela tá apontando pro copo de água que ela quer água. Mas você pega e fala, você quer água? Então fala, água, isso daqui é água. E aí a criança vai entendendo e relacionando aquele objeto, aquela bebida com a sede, com a palavra água. E aí ela vai falando água, e aí ela vai encaixando aquela palavra. O que? Por repetição? Então, é assim que os filhos aprendem. Eles aprendem por repetição. Se você ficar batendo no seu filho o tempo inteiro, ele vai ficar batendo nos outros e em você também o tempo inteiro. Tá? O bater da criança, a gente já aprendeu lá na aula de agressividade, né? Lá no YouTube tem, e aqui também tem uma live falando sobre isso, sobre a agressividade da criança, que é totalmente diferente quando nós somos agressivos, quando nós batemos.
Por quê? Porque a agressividade da criança, ela é natural, ela é esperada, né? E ela normalmente ela comunica pra gente um limite da criança. Então a criança não quer mais. Ela começa a fazer assim. Começa a fazer não. Puxa, aí chega uma hora que ela bate na colher. Ela está se protegendo. É uma forma dela comunicar que ela não quer mais aquela comida, que ela já está satisfeita. É diferente quando nós batemos nos filhos, né? A gente bate por diferentes motivos. Mas quando a gente acha que uma coisa é inapropriada, que aquela criança precisa ser corrigida, a gente vai lá e infringe dor naquela criança. Mas a gente não mostra qual é o caminho certo a se fazer. Então, o caminho correto, na verdade, seria tirar aquela criança daquela situação e mostrar uma forma de se comunicar diferente. Exatamente como a gente faz quando a criança está aprendendo a falar. A gente mostra para ela como que é o caminho. E é assim que nós precisamos agir também com os nossos filhos, tá bom? Ao invés de bater e também de ficar gritando pela casa, gente. Porque por mais que o grito você não esteja infligindo dor na criança, toda vez que você grita, que você entra nesse estado de alerta, a criança também entra no estado de alerta. E isso mexe com o quê? Com a emoção da criança. Então lembra das nossas formas de formar sinapses do cérebro? É a repetição junto com a emoção. Então, dessas duas formas, a gente consegue formar sinapses. E quando a gente sai gritando pela casa, a criança fica em alerta. Meu Deus, e agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Será que ela vai me bater? Será que ela vai jogar um negócio em mim? Será que ela vai me punir de alguma coisa? Será que ela vai me tirar a televisão? Será que ela vai... Isso deixa a criança hiper alerta. Isso feito repetidas vezes, o dia inteiro, o tempo inteiro, é ainda pior. É que nem a Gifine perguntou ali em cima, né? Então eu não posso corrigir o tempo inteiro. Essa criança fica extremamente alerta o tempo inteiro. Porque ela não sabe o que ela pode fazer, o que ela pode, o que permite, o que não permite. Nada pode. A mãe ficar falando não a vida inteira, o dia inteiro. E aquela criança vai crescendo cada vez mais limitada, né? E isso, claro, impacta no desenvolvimento da criança negativamente. Faz com que aquela criança não se desenvolva de maneira plena. E isso sim interfere na vida dela futura, tá? E pra fechar aqui, o quinto que eu já falei por aqui. Instinto de sobrevivência. Então vamos dizer assim, essa criança começa a mentir pra você. Por quê? Porque ela não quer apanhar. Ela não quer apanhar. Porque tudo ela não quer sentir dor. Ela não quer se sentir inapropriada. Ela não quer se sentir, exatamente, sem autoaceitação. Ela não quer se sentir violentada, ela não quer ser violentada. Então, o que ela começa? Por autopreservação, ela começa a mentir, a omitir, a não ter mais confiança em você, a não te falar mais as coisas que acontecem. E isso, gente, é muito preocupante. Porque quando essa criança começa a crescer, chega na adolescência, na pré-adolescência, começa a descobrir outras coisas, outros colegas, outras caixinhas de relacionamento. Se ela não tiver o pai e a mãe, né, como ali porto seguro, né, para pedir conselho, para conversar, como é que vai ser? Então, se você bate no seu filho, você pode ter certeza que ele vai começar a mentir pra você, a não te contar as coisas, a falar que não foi, porque se souber, vai apanhar. Então começa a não contar, começa a não falar, e aí a confiança vai, pro ralo abaixo. E aí como é que você faz? Aí chega na adolescência, você fala assim, ai meu Deus, onde foi que eu errei? Aí você não bate, mas você pune essa criança de alguma forma. Aí você não bate, mas você constrange, você humilha, você fala um monte de porcaria pra criança, você deixa ela se sentindo a pior das pessoas. Gente, é tão difícil quando a gente recebe uma crítica, mas quando a gente recebe uma crítica de pai e mãe, nossa, dói demais. Então a gente precisa
tomar muito cuidado com a forma e o que nós falamos para os nossos filhos. É importante que esse vínculo, essa relação, essa construção seja feita principalmente até os 5 anos de vida. Se ela não for feita, vai ser muito difícil ser feita ao longo da vida. A gente perde tantas oportunidades por falta de autoconhecimento, por falta de conhecimento da nossa história, porque a gente acaba repetindo com os filhos tanta violência, tanta humilhação, tantos sentimentos que vão acabando com a psique daquela criança, com a autoconfiança, deixando essa criança cada vez mais insegura, se sentindo inapropriada, se sentindo perdida. É importante que a gente comece hoje a dar um basta nisso tudo. Basta em bater, basta na humilhação, basta no controle. Nós somos guias, mas nós não somos seres perfeitos. E nós também aprendemos tanto com os nossos filhos. Então a gente precisa se permitir aprender, permitir guiar. Nós também erramos. E olhar para nós, olhar para os nossos sentimentos, olhar para tudo aquilo que acontece com a gente. Quando alguma coisa te desregula, para que você chegue nesse ápice de bater no filho. Que eu tenho certeza que depois a culpa é tão grande, a gente se sente tão mal. E às vezes talvez até pense, eu poderia ter agido de uma outra forma. Então vamos colocar a mão na consciência, pra gente colocar a cabecinha no travesseiro em paz. E a gente ter certeza que nós fizemos o melhor pelos nossos filhos. Tá bem? Então é isso por hoje. Uma boa tarde pra vocês. Essa live foi muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Tá bom? Quem perdeu desde o começo vai ficar salva no feed. Eu deixo salvo tanto no feed quanto lá no YouTube pra quem gosta de assistir rapidinho. Obrigada a você, Gifiane. Um grande beijo pra vocês e boa tarde.